Nós hoje vamos começar o capítulo 7. Na aula passada nós vimos o capítulo 6, que foi o capítulo onde nós aprendemos a fazer a média das equações e também o processo de filtragem. E a gente demonstrou que quando a gente guarda o termo transiente das equações filtradas, então essas equações se tornam equações gerais. Tanto faz a gente olhá-las como equações para a metodologia URANS, como para a metodologia LES. O que vai mudar é a forma que nós vamos modelar o tensor e o fluxo turbulentos, que vai ser objeto, então, da aula de hoje. Hoje nós vamos falar da metodologia URANS, mas vamos também construir uma base para a modelagem de fechamento, que serve também para a metodologia LES. Mas o nosso foco vai ser o URANS, a parte de LES vai ficar lá para o capítulo 10, mais à frente. Então, nós dividimos esse capítulo em dois módulos. O módulo 26, onde nós vamos ver o conceito de viscosidade e de difusividade turbulentas, e vamos também abordar a modelagem do problema de fechamento. Parte da modelagem, porque nós ainda não vamos ver as equações de balanço. Vai ficar para o próximo capítulo, na aula de quinta-feira. Então, para o módulo 26, nós vamos falar aí do modelo de fechamento. Então, só comentando aí novamente, né, porque a necessidade das equações para a turbulência e o problema de fechamento é que a prática de DNS é quando nós resolvemos um escoamento turbulento sem a necessidade de filtragem das equações. O que nos leva a entender, então, que as equações de balanço primárias, que é a equação da continuidade, Navier-Stokes e a equação de energia, são um modelo de fechamento. Melhor dizendo, um modelo de turbulência. Porém, sua aplicação fica limitada a baixos números de Reynolds. Em 1991, por exemplo, o recorde mundial era um Reynolds de 600, baseado no comprimento integral, o que exigia em torno de 10 a 15 equações simultâneas por unidade de volume. Já em 2018, nós, a comunidade mundial, já consegue resolver 10 a 12 equações simultâneas, o que corresponde a um range de 10.000. Mas já estamos em 2021, 3 anos depois. Hoje a gente deve estar na casa de 10 a 14 equações simultâneas. Mas o aumento consequente do número de Reynolds continua ainda num patamar bastante modesto quando a gente compara com os valores do número de Reynolds para problemas industriais. Bom, o que leva, então, a que a gente trabalhe com as equações filtradas. Esta é a causa da busca por resolver os problemas industriais caracterizados por altos valores de Reynolds. Então, a solução alternativa, como nós vimos no capítulo precedente, vem sendo utilizada historicamente, com relativo sucesso, passa pela noção da decomposição do espectro de estruturas turbilionares em duas bandas, que leva ao conceito de filtragem. A dedução
então, das equações filtradas. E a consequência da filtragem é o aparecimento de incógnitas adicionais. O que leva, então, ao problema de fechamento da turbulência. Então, esse processo que nós vimos no capítulo 6 levou à dedução dessas equações, que nós mostramos, e, de fato, nessas equações ditas da turbulência, deduzidas com o processo de filtragem das equações da continuidade de Navier-Stokes e da energia térmica. Então, aí aparece o tensor global de Boussinesq-Reynolds, que é definido como sendo, e a definição desse tensor é definido como sendo o produto filtrado das componentes de velocidade, o produto filtrado, menos o produto das componentes filtradas. Se a gente substituir isto por isto mais isto, então fica agora o problema de equacionar quem é esse tal IJ. Como é que eu modelo isso? Isso é o problema de fechamento. E, analogamente, tem também o fluxo turbulento global de energia térmica, QJ, que é a diferença entre o produto da velocidade e da temperatura filtrado menos a velocidade filtrada vezes a temperatura filtrada. Então, esses são os ditos tensor global de Boussinesq-Reynolds e o fluxo global turbulento. Então, esse é o objeto da discussão de hoje, quando nós vamos buscar modelar isso. Só relembrando ainda, é que com essa definição, nós incorporamos no tensor e no fluxo global todos aqueles termos adicionais que apareceram em função do processo de filtragem, né? Que é o tensor cruzado, o tensor de Leonard e o fluxo turbulento submária, o fluxo cruzado e o fluxo de Leonard. Então, nessa definição, a gente incorpora a soma desses três termos. Então, em alguns textos, a gente encontra isto, tensor cruzado, tensor de Leonard, fluxo cruzado e fluxo de Leonard são desprezados. Na verdade, eles não são desprezados. Será que eles estão sendo considerados, só que eles não estão sendo modelados separadamente. E do fluxo turbulento. A gente incorpora essa soma, ela é igual a global. Bom, então, pessoal, lembrando que esse tensor ele é simétrico, portanto, 6 incógnitas. E o vetor QJ é composto de 3 incógnitas, o que totaliza, então, 9 incógnitas. E uma das formas de fechar esse problema aberto é escalonar esse tensor e esse vetor em função dos gradientes dos campos de velocidade e de temperatura filtrados. Nós vamos, então, escalonar, ou seja, escrever esse tensor e esse vetor dos campos de velocidade e temperatura filtrados, porque eles são... Qual é a vantagem de escrever como função do campo filtrado? O campo filtrado são as incógnitas das equações de balanço. Então, essa aqui é a ideia que foi proposta por Boussinesq. Tal IJ será, então, dado por uma função de UI, UJ. E QJ será dado por uma função de T barra, né? Componentes de velocidade filtrados e a temperatura filtrada. Então, essa é a ideia.
Porque aí a gente fecha o problema, já que o I barra e T barra são as variáveis objeto das equações de balanço. Bom, agora tem que buscar essas funções f e g. Né? Então, em 1877, Boussinesq fez uma analogia com o modelo de Stokes para as tensões viscosas moleculares. Então, Stokes, ele propôs um modelo para o fechamento das equações de Cauchy, que eram equações abertas. Né? Tinha o tensor das tensões viscosas, que é desconhecido. Então, Stokes fez a proposta de modelagem envolvendo o conceito de viscosidade molecular. Boussinesq, então, fez uma analogia, nós vamos estudar esse modelo proposto por Boussinesq, e escreveu, então, a função f menos tau ij igual a νt, dui dxj mais duj dxi, menos 2/3 de k delta ij. Né? Dui dxj é o gradiente do campo de velocidade. E duj dxi é o gradiente transposto. Então, isso que está aqui, olha, é 2 vezes a taxa de deformação, que é o SIJ, né? Então, SIJ é 1/2 de dui dxj mais duj dxi. Isso é o SJ. A gente coloca aqui uma barra, vai aparecer aqui, então, aqui o filtrado. Tá? Então, o que está aqui é 2 vezes a taxa de deformação. Menos 2/3 de k delta j. O Boussinesq teve a preocupação, né, de subtrair 2/3 de k delta j para que essa definição, ou este modelo para tal ij, fosse compatível com a definição de K, que é a energia cinética turbulenta, que é dada por 1/2 do traço deste tensor. Então, se eu não subtrair isso, a gente não encontra, a partir desse modelo aqui, a definição de energia cinética turbulenta. Então, efetivamente, pessoal, o K é 1/2 de tau I. O I repetido é a mesma coisa que 1/2 de tau 1 mais tau 2, 2 mais tau 3. Esse aqui é o traço do tensor. Né? E isso aqui é a definição da energia cinética turbulenta. Então, a energia cinética turbulenta é específica, K, que é recuperada, então, da proposta de Boussinesq. O termo, então, envolvendo delta de Kronecker, surge devido à necessidade de compatibilizar a definição de K com o traço do tensor, que é o que nós já explicamos. Considerando-se que o tensor de Boussinesq-Reynolds submalha, porque as equações são filtradas, predomina sobre o tensor cruzado CIJ e sobre o tensor de Leonard LJ, isso vai acontecer quando nós estamos trabalhando com a metodologia Hans, onde o CIJ e o LJ são muito pequenos. Eles tendem a zero. Se a gente levar a rigor as propriedades do processo de média, o LJ, tensor de Leonard, e o cruzado são nulos. Tá? Então, nessas situações, nós temos que o CIJ e o LJ são pequenos diante de o I e o J'. Então, o tal se resume ao clássico tensor de Reynolds. E a clássica definição de energia cinética turbulenta, que é 1/2 desta relação. Tá? Se no tal nós incorporamos o CJ e o LJ, então nós temos que redefinir a energia cinética turbulenta, extraindo também o traço do LJ e o traço do CIJ.
e J, né? O tensor cruzado e o tensor de Leonardo. Mas isso não é um problema, é só questão de redefinir o K quando a gente vai fazer a modelagem submalha, né, para a metodologia LESS. Por enquanto, nós estamos em um Hans, nós vamos conservar, então, o clássico. Bom, nós vamos ressaltar que a viscosidade cinemática turbulenta, isso aqui é importante, pessoal, é uma propriedade do escoamento, né? Enquanto a viscosidade cinemática molecular é uma propriedade do fluido. Isso para fluidos newtonianos. Para fluidos newtonianos. Para fluidos não newtonianos, também nós vamos encontrar que a viscosidade é uma propriedade do fluido em operação. Ou seja, depende também do escoamento, né? Porque a viscosidade passa a depender também da taxa de deformação. Para fluidos não newtonianos. Bom, como é o caso, ou seja, a viscosidade molecular para fluidos newtonianos que dependem apenas do fluido. A propriedade do fluido não importa se ele está em movimento ou não. Então, essa característica implica na dificuldade maior de avaliação da viscosidade turbulenta, né? Porque agora o NIT, viscosidade turbulenta, vai depender do espaço, da posição no espaço e do tempo. Enquanto que a viscosidade molecular só depende do fluido. Bom, a gente pode considerar também que a viscosidade molecular depende das propriedades termodinâmicas, né? Depende da temperatura e da pressão, porém, continua sendo uma propriedade do fluido. Bom, então essa característica implica na dificuldade de avaliação da viscosidade turbulenta, uma vez que ela depende da natureza do próprio escoamento, constituindo-se uma fonte de forte não linearidade na solução das equações. Tá? E não é para menos, porque nós estamos buscando modelar com o conceito de difusão um ente, que é o tensor global de Boussinesq e Reynolds, que tem origem nos termos não lineares. Então, é natural, né, que o modelo de turbulência também carregue fortes não linearidades. Bom, então, trata-se de uma propriedade que depende do espaço e do tempo. É um NT de x e do tempo. A energia cinética turbulenta K, que aparece no modelo de fechamento, proposto por Boussinesq, também é uma incógnita, né? Porque ela depende das flutuações. No entanto, ela depende apenas do traço do tensor de Boussinesq e Reynolds. Ela tem, então, uma natureza semelhante à pressão. Semelhante à pressão. E podemos, então, incorporá-la com o termo do gradiente da pressão. Então, nós vamos ver como é que isso é feito, né? Para a gente reduzir o número de incógnitas. Então, mais à frente, a gente vai abordar isso. Analogamente ao que foi proposto por Boussinesq para modelar as tensões turbulentas, modela-se o fluxo turbulento, fluxo de energia térmica turbulento, fazendo-se analogia com o modelo de Fourier para o transporte difusivo molecular de energia térmica. Ou seja, o fluxo turbulento, o vetor QJ molecular, é alfa dt dxj, o gradiente no campo de temperatura e um coeficiente de difusão molecular. Isto é a lei de Fourier. Obtendo-se, então, uma forma para modelar o fluxo térmico turbulento. A analogia, ó. QJ turbulento é alfa T dt dxj. Só que agora T barra T filtrado. Então, veja a analogia entre o modelo de Fourier e o modelo para o fluxo turbulento. Onde alfa é a difusidade térmica molecular e alfa T é a difusidade térmica turbulenta. A difusidade molecular alfa é uma propriedade do fluido.
enquanto que a turbulenta alfa-T é uma propriedade do escoamento. Então, pessoal, o modelo proposto por Busnetsky é um avanço, porém, ele praticamente parou na proposta, né, que requer uma modelagem agora para esses dois campos, Nit e alfa-T, que dependem de x e de t. Tá? Bom, então, isso é parte da solução do problema de fechamento. O problema não está resolvido porque nós não conhecemos Nit e alfa-T, uma vez que eles são propriedades do escoamento e não do fluido. Tudo bem?